Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui com mais um episódio do Filhas da Pauta. Sou Margot Ferreira, ao meu lado, minha colega Ângela Bezerra. e amiga também da vida toda, enfim. Somos velhas conhecidas das redações da vida e estamos aqui para falar sobre temas femininos, feministas, não é isso, Ângela? Polêmicos ou não, mas que tragam reflexões, que tragam inspirações, que nos ajudem a impulsionar, a seguirmos em frente, porque a gente às vezes precisa se ver, né, em outras pessoas e a gente está aqui para isso, né? Para promover conversas encorajadoras. Exatamente. E é preciso muita coragem para cuidar dos nossos pais. Hoje a gente vai falar sobre cuidado, amor e sacrifício. Quem cuida de quem cuida? Principalmente mulheres ficam, pelo menos na maioria das vezes, na maciça maioria das vezes, com a responsabilidade de cuidar dos seus pais idosos. E é sobre isso que a gente vai falar com a nossa convidada de hoje, Bárbara de Mello, queridíssima, presidente do Instituto Jacintas. E é com ela que a gente vai conversar e falar um pouco sobre essa experiência e de como foi que nasceu esse instituto que dá amparo a tantas mulheres que cuidam dos seus pais. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. E antes de começar, né, de responder a pergunta de Margot, você pode se apresentar para a nossa audiência? Quem é Bárbara? Tá. Eu me chamo Bárbara de Mello, sou formada em publicidade e hoje cuido da minha mãe, né, há 7 anos. Acaba que nesse processo do cuidar a gente se transforma muito. Então, o que eu era antes não foi possível continuar sendo hoje. Então, são muitas mudanças, muitos aprendizados. E eu acho que é uma outra mulher aqui falando, né? Você está falando de falta de escolha, não é isso? É, isso. O sonho, ele acaba indo para o ralo, né? Em outras palavras. A gente tem que mudar toda a dinâmica da vida, muda toda a dinâmica dos sonhos. E a estrutura que nos rodeia também não permite com que a gente possa desenvolver outros caminhos. Eu acho que é um pouco disso a minha vida hoje, né? E já que a gente está aqui, 3 mulheres, num programa feminino, né, com temas femininos e feministas, enfim, a gente quer saber por que sempre, pelo menos na maioria das vezes, como eu disse agora anteriormente, essa carga de responsabilidade recai sobre as mulheres e quase nunca sobre os homens, os filhos homens. Se a gente for pegar um pouco a história mesmo, o patriarcado, né? E o sistema econômico. Isso conduz fortemente essa pancada, né, na mulher dentro do lar. Quando a gente olha a estrutura do cuidado, ele vem da oralidade. Então, ele vem lá da minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe e que está passando para mim. Então, essa é a dinâmica da estrutura, né? Colocar sempre a mulher nesse lugar, dentro de casa, dentro das responsabilidades do lar, dentro das responsabilidades do cuidado com os filhos, com o marido, com o cunhado, e assim vem o acúmulo desse trabalho durante anos, né? Então, assim, patriarcado, estrutura econômica do país, e eu acho que fortemente o racismo, né? Porque a maioria das mulheres hoje que estão nesse lugar são mulheres pretas. Então, assim, essa estrutura já vem lá de trás, né? Se repetindo. Quando você se refere a essas mulheres pretas, são as cuidadoras, vamos dizer, profissionais, é isso? Não, são as cuidadoras, as filhas. É mesmo? Somos nós, sendo que num olhar do racismo são as mulheres pretas, né? Que deixam, inclusive, filhos menores tomando conta de filhos maiores para poder fazer o trabalho da empregada doméstica. Ah, sim. Você está falando da empregada doméstica, né? Também, né? É essa mulher que acumula esse cuidado, que joga para a estrutura do filho e que vai ainda ter que executar o cuidado na casa de alguém. E quando a gente fala de mulher cuidadora, aí você falou da mãe, me ocorre também isso, né? Nós somos criadas nessa estrutura patriarcal para sermos cuidadoras, né? A mãe que cuida, a filha que cuida, a esposa que cuida, a irmã que cuida, nunca nos cuidam. Isso. E tem uma coisa bem interessante e simples, o presente que a gente ganha quando é pequena. A gente ganha uma boneca. Exato. Ou então um fogãozinho com as panelinhas em cima. Exato. Então, assim, isso dominou o mercado, né? De uma forma, assim, muito violenta e silenciosa. Mas isso faz parte dessa estrutura mesmo. Isso. Né? O menino ganha bola, ganha o carrinho. Exato. O avião. O avião. Né? Sempre um sonho muito...
extenso. O nosso é um sonho micro, ali dentro do lar, né? Aprenda a fazer isso, aprenda a cozinhar, aprenda a cuidar do seu irmão. Aprenda a não ser você. Individualismo, individualidade passa longe, né? O homem, ele pensa nele próprio, né? No indivíduo. A mulher não, sempre pensa no coletivo, em cozinhar, em cuidar, né? É a boneca, Mas é o fogãozinho. O homem foi criado para pensar nele mesmo. Exato, né? Sempre. A mãe do homem sempre diz, deixa o bichinho trabalhar. É uma frase que é muito fácil de você ouvir nas mães mais antigas, as décadas antigas. Uma proteção sobre esse filho. Aquele filho que não lava a cueca, né? Eu vivi isso. A minha família somos 10 filhos. Eu sou do Seridó. E 3 mulheres. Os meus irmãos mais velhos estudavam fora, vinham estudar aqui em Natal. Quando eles iam de férias, a gente arcava com todo o trabalho doméstico e cuidado com ele, da roupa deles. Ah, mãe, mas eles não têm mão, não podem. Não, eles são homens. E a gente não podia reclamar. Isso. E eu, filha única, né, com mais 3 irmãos, homens, 2 mais velhos, 1 mais novo. Meus pais saíam para trabalhar e quando... Aqui e acolá a gente tinha alguém, uma pessoa ajudando na casa. Mas quando não tinha, quem é que fazia o almoço? Eu, 10 anos mais nova do que o mais velho. Meu irmão tinha 20 anos, eu tinha 10, mas quem fazia o almoço era eu. Porque eu era mulher. Porque você era mulher. Eu era mulher. Agora, Bárbara, falando da sua experiência, né, como cuidadora, você disse que você não teve escolhas e o seu caminho acabou trilhando para isso. Conta um pouquinho dessa sua história. Tá. Eu estava trabalhando no Recife, gerenciando um teatro, e minha mãe foi me visitar e passou mal. E eu comecei a observar a partir dali. Como sempre só fui eu e ela, sou filha única, então eu tive que voltar para Natal. Tentei me adaptar aqui, ainda consegui um emprego, mas sempre acontecia de quando ela tinha crise, eu tinha que largar o emprego e voltar correndo para socorrê-la. Não consegui sustentar. Fui convidada a sair da empresa, recebendo os direitos para poder manter aquela estrutura. E aí, 24 horas, 7 dias dentro de casa, dando todo o suporte e toda a assistência, né, para ela. A partir daí, eu não consegui mais entrar no mercado de trabalho. Isso foi há praticamente 8 anos atrás. Hoje eu estou com 45. Então, eu não consigo mais voltar para o mercado de trabalho. Até tentei, mas escutei do meu antigo chefe e amigo, mas, Bárbara, como é que você vai fazer? Tem mais de 7 anos que você está fora do mercado de trabalho. Então, foi uma pergunta e uma justificativa que me silenciou, porque, de fato, é isso. Se você fica fora do mercado, você não se recupera fácil. Ele passa por cima, é mercado de trabalho. Então, isso me fez tentar descobrir como eu poderia sair dessa situação, criar algo que pudesse, pelo menos, amenizar esse desespero, que era de estar dentro de casa, olhar ao redor, não ver a família, não ver uma política pública que me desse suporte. Onde é que eu vou me sustentar, né? O que é que eu vou fazer? Então, veio a pandemia. Eu comecei a pesquisar, encontrei em Portugal uma assistência que era direcionada para pessoas que cuidavam. Então, comecei a estudar mesmo, né? Pegava as madrugadas, chamava um amigo advogado, chamava outro amigo, e assim eu fui cascaveando e percebi que a gente não tinha nenhum tipo de política pública no Brasil. Não tinha nenhum trabalho, não tinha nenhuma pauta sobre isso. Então, eu resolvi juntar outros amigos, recebi o convite para abrir a ONG, passei um tempo refrescando a cabeça para ver se eu aguentava mais trabalho. E aí surgiu o Instituto Jacintas, que foi uma forma de colocar a dor para fora mesmo, sabe? Tentar encontrar outras mulheres que me fizessem entender que não estava certo, que isso estava errado. Então, a gente fez uma escuta com 14 mulheres num período de implantação, e aí a gente teve a certeza que estava tudo errado. Então, a partir daí, eu comecei a entrar com recursos, tanto contra o Estado, contra a minha família, para que eu pudesse uni-los, porque, para mim, o entendimento era muito claro. Era uma estrutura que precisava da minha participação, da participação da minha família, a participação da sociedade e do Estado. Se não houver essas estruturas, a gente não consegue fazer o cuidado deslizar suavemente nas famílias. Se a gente for por outro caminho, ele vai ficar um cuidado institucionalizado. Então, é como se a gente repetisse a saúde, o trabalho, a assistência dentro dos lares, né? Então, hoje,
eu venho tentando aí respirar no Instituto Jacintas, tentando unir forças com outras mulheres para poder mover o Estado a ter uma política pública digna, né, para as mulheres que estão aqui. E quem sabe a gente ser uma referência, né? Porque os outros estados, eles também passam por situações tão difíceis quanto a do Nordeste, né? Porque às vezes a gente acha que não acontece em outro lugar. Mas quando começa a conversar com outras mulheres, a gente percebe que é do homem, é da natureza humana, é da forma que as pessoas estão se comportando socialmente, né? É da nossa sociedade, né? Isso. E é bom, assim, criar esse fluxo ao contrário. Peraí, vamos rever tudo isso, gente. É como você falou, tá errado. Tá errado. Então, o que a gente pode corrigir, né? Isso. A sua experiência, ela é muito rica para isso, né? É dolorosa. Sim. Você fez escolhas ou não teve escolhas, né? E agora você está você está aproveitando essa sua experiência para mudar a realidade de muita gente, né? Isso. Mas eu acho que, sendo muito transparente, eu estou tentando mudar muito a minha, porque está muito difícil. Então, se eu conseguir alcançar algo, obviamente, com todas as mulheres, é uma porta, né, que se abre para a gente poder ter qualidade de vida, o básico, saúde, garantia de aposentadoria, né, uma segurança para não ser a próxima do lar residencial, né? Do lar de idosos, né? Porque é esse o lugar que a gente acaba ou indo para um residencial público ou virando um morador de rua. Porque a população de rua também tem pessoas que perderam alguém que estava cuidando, perdeu todo o alicerce, porque a pessoa faleceu e não tinha mais nada, e termina onde? Na rua. Você é filha única, né, Sou Bárbara? filha única, venho de uma família monoparental, né, que a gente chama. E isso traz para você uma responsabilidade ainda maior, ou seja, você não tinha nenhum irmão para dizer assim, ei, me ajude aqui com alguma coisa. Então, assim, você não teve outra opção, realmente você... Não e nenhum tive... outro parente, tio, primo? Não. Tia, prima? Ninguém. Sumiu todos e eu compreendo. Sim, mas você tem tios, por eu exemplo? Eu tenho tios, eu tenho primos, eu tenho primas, eu tenho irmãs por parte de pai. Então. Mas entre eu e minha mãe, só sou eu e ela. Sim. E você perdeu o seu pai, né? Isso. Recentemente? Meu pai faleceu tem 10 dias. E eu tô com minha mãe internada, né? Você cuidava dos dois? Não. Meu pai, ele era casado, ele tinha os cuidados garantidos, ele tinha condições para manter os cuidados. Bárbara, a gente tem o depoimento de uma mulher que mora lá no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, que passa por uma situação bem parecida, que é a Suzane Ceissa, minha amiga querida, fisioterapeuta. Fala aí, Suzane. Olá, eu sou Suzane Ceissa, sou fisioterapeuta, tenho 55 anos, atuo na área de terapia intensiva de adultos e sou do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer às filhas da pauta, Margot Ferreira, Ângela Bezerra e a Bárbara do Instituto Jacintas. E como é ser a cuidadora da minha mãe? Quem que me deu essa herança? De onde isso vem? Quem nos impõe a essa função? Será porque sou mulher? Será pelo celibato? Ou mesmo uma única demonstração de amor? Há de se entender que cuidar de um idoso não requer só carinho, afeto. É necessário ter técnica, às vezes sangue frio e muita força. Mas não há nisso nenhum ato heróico, não há ato heróico nessa função. Temos sim que ser firmes para entender e para seguir. E nos perguntar até quando o cuidador segue sem que ele necessite ser cuidado. Quem cuida do cuidador? Será que o cuidador tem uma saúde plena para cuidar sem ser cuidado? Isso é muito importante. A sociedade nos impõe isso. Por quê? Só pelo fato de sermos mulheres? Como a gente pode estender a nossa rede de apoio? Gostaria de perguntar isso para a Bárbara. Como podemos estender a nossa rede de apoio caso nós, cuidadores, viemos a faltar
para o nosso cuidado? Como fazer isso? Isso é uma pergunta que todos os dias eu me faço diante desse grande desafio que é cuidar da minha mãe. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar esse assunto, já que estamos envelhecendo e a nossa sociedade vive hoje um processo de envelhecimento. Então precisamos entender o que é cuidar para sabermos como seremos cuidadas. A gente precisa prestar atenção na nossa saúde mental, na nossa saúde social, para seguirmos firmes nessa luta. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Obrigada, Suzane, pela sua participação. É uma situação bem parecida. A gente se conhece desde os 14 anos de idade e nós crescemos na mesma comunidade, na mesma cidade, realidades muito parecidas. E hoje, na nossa maturidade, a gente passa pela mesma situação. Cuidamos das nossas mães. Quem cuida da gente, Bárbara? E a pergunta que ela faz também é se eu falto, porque ela é o plano A. Sim, sim. Assim como você é o plano A. Qual é o plano B? Qual é o plano B? Porque verdade. a grande angústia dela, além de toda a demanda do cuidado, é se acontecer alguma coisa com ela, quem é que assume? Suzane, né? Primeiro, obrigada pela presença. Desejo muita saúde e força para essa caminhada. E, assim, o que eu vou falar assim, é uma experiência muito particular. Hoje, eu não vejo ninguém que pode cuidar de mim a não ser eu mesma nesse processo. Tentar conscientizar o meu corpo e trazer ferramentas que possam auxiliar o que eu estou fazendo. É um lugar muito difícil de achar. Eu demorei muito, por exemplo, a alcançar uma psicóloga, a alcançar um psiquiatra, a ter o uso de medicamento. Isso tudo partiu mesmo da minha iniciativa, de eu me ver caindo, emagrecendo, perdendo a paciência de forma excessiva no cuidado com minha mãe. E então eu comecei a bater nas portas. Então eu fui atrás de uma psicóloga e pedi ajuda, por favor, me ajude. E assim eu fui construindo a minha rede, né? E depois disso, os amigos, né, que chegaram junto de uma forma muito carinhosa, muito acolhedora. Então eles conseguiram criar estruturas que está dando hoje suporte como se fosse um suporte familiar. Então, eu tenho amigos que fazem a feira da minha casa, às vezes. Liga para mim e faz, tem comida? Eu faço, não. Então, estou chegando aí, estou fazendo a minha feira. É uma rede de apoio, então. Isso. Por incrível que pareça, é mais comum você ter apoio dos amigos do que da própria família. Sim. Isso. E é mais comum ainda, e até estranho de falar isso, aquele que menos tem é o que mais dá. Sim. Então, assim, isso me fez entender um pouco mais até a questão da nossa sociedade, os lugares que eu posso procurar, os lugares que eu posso confiar também em trazer a minha fala, porque outra coisa que desgasta muito o cuidador é falar e não ser ouvido, né? Porque o momento que a gente fala e que a gente põe tudo ali para fora é um momento que a gente guardou muito. Então, isso contribui demais para o processo do cuidado, né? Porque senão a gente volta para aquele território do cuidado e deságua ali na pessoa que está sendo assistida. Então, acaba que você perde um pouco a noção, de fato, do que é necessário para aquela pessoa e acaba se colocando à frente de quem precisa do cuidado. Então, é extremamente importante a gente procurar caminhos para o nosso corpo. E, para isso, tentar, de toda forma, é muito difícil, é um desafio, não é uma coisa simples, mas encontrar caminhos, espaços para um respiro, para um banho tranquilo, para um momento de escutar uma música, de parar numa janela e esperar assim, a cabeça tranquilizar para poder achar caminhos. Porque senão você não encontra, você fica no desespero, na angústia. Então, assim, o que eu posso sugerir para ela esse caminho também. Estou à disposição. A gente tem um grupo no WhatsApp que são todas as cuidadoras que se cuidam uma das outras. Legal. Esse foi um caminho que a gente construiu com as 300 mulheres, que a gente entendeu que o que está acontecendo da porta para fora vai levar um tempo. Talvez metade que está ali esperando, por exemplo, o direito a uma aposentadoria, talvez não chegue porque cuida do pai com 70 anos e tem 50. Então,
cara, quando essa lei for sair, talvez a Sim. pessoa nem esteja mais aqui. Sim. Então, Deixa eu trazer um dado, então, para essa sua conversa e a gente entra na lei, que, você, Tá. né, que eu acho importante a gente tocar nesse assunto. Com a nossa longevidade, é um fato positivo, mas também traz preocupação, porque a tendência é o aumento contínuo, né? Isso. Então, até 2050, 1 em cada 3 brasileiros será idoso. E a mulher é a principal cuidadora, né? Outro ponto. Cerca de 80% são mulheres. E muitas dessas filhas adultas, né? Entre 45 e 65 anos. Quer dizer, essas mulheres abrem mão do emprego, da própria vida, para cuidar dos pais. Abre mão também de repente, ter uma vida amorosa, de ter um casamento. De si mesmas, né? E de ter filhos, que futuramente poderiam ser os seus tutores. Então, as mulheres solteiras que não têm filhos, essas sofrem muito mais. Gente, eu lembrei de uma coisa, só para ilustrar também. Sim. Vocês viram aquele filme Como Água para Chocolate? Sim. Que a filha, ela é impedida de ter a vida casada Sim. para cuidar da mãe. E ela ainda é muito jovem. E a mãe Sim, também é muito jovem. sim. Mas, enfim, voltando a esses dados. Bárbara, são pontos de atenção que impulsionam a chegada dessa lei tão necessária, né? Isso, essa lei ela foi sancionada pelo presidente Lula, é a Política Nacional do Cuidado. Ela dá um norteamento para o país, né? Ela não, de fato, realiza as operações que são necessárias. Ela movimenta os estados e os municípios a se prepararem para essa política de cuidado. Em seguida, essa lei que foi sancionada, vai chegar a lei da política estadual e a lei municipal. Essas duas vão mexer com as estruturas de cada estado, como poderia ser uma aposentadoria. Então, eles vão ter que rever como é que vão fazer agora essa aposentadoria com a entrada da cuidadora. Para quem cuida. Para quem cuida. Porque hoje o interesse nosso é que o cuidado ele seja reconhecido como trabalho. Se ele é reconhecido como trabalho, há um benefício para essa cuidadora ou esse cuidador. E a partir desse benefício se gera outros benefícios. Então, a gente começa a entrar, por exemplo, no recorte de renda, que hoje o recorte de renda do meu lar me coloca como se fosse na renda da minha mãe. Mas eu não faço parte da renda da minha mãe, a renda é dela e para ela. Então, ele me lê como renda dela e eu não posso ganhar nenhum tipo de benefício. E você não produz a sua própria renda porque está com seu tempo todo tomado para cuidar da sua mãe. Exatamente. Então, assim, isso aqui é uma abertura bonita, mas ela ainda não é precisa. Uhum. Aqui é só um direcionamento. O presidente disse assim, é preciso, vamos fazer mais ou menos assim, e precisa agora ter o planejamento e saber de onde vai sair esse financiamento, né? Esse dinheiro vem de onde? E você já teve alguma reunião em âmbito estadual para, de repente, trazer logo para cá, né, esse benefício para as cuidadoras daqui do Estado? É bom você perguntar isso, porque eu estou tendo muita dificuldade de acessar o Estado, né? Eu já venho há um tempo tentando me encontrar com as deputadas, com os vereadores, porque o Instituto Jacintas ele criou um PL chamado PL das Marias. É um projeto de lei que foi construído completamente para a vida da gente, né? Então, ele olha a aposentadoria, ele olha o benefício do cuidado mesmo, que é a garantia de receber um benefício por você estar cuidando. Ele olha a questão de herança, partilhas de herança. Então, assim, a gente tentou trazer o que a gente passa no dia a dia e colocou no projeto de lei. E o primeiro passo seria no legislativo mesmo ou diretamente no executivo? Diretamente no executivo. Já pularia uma etapa? É o executivo porque a gente pede um benefício. Sim. Então, a ideia é que um deputado daqui do Estado Sim. possa protocolar. A partir desse protocolo vai haver a votação e aí a avaliação deles, do Sim, Senado. mas primeiro tem que passar pelo legislativo, né? Isso, tem que passar. Então, a gente está nessa luta, o projeto já está na mão de algumas pessoas, já tem uma deputada fazendo a construção com a gente, mas a gente ainda não conseguiu protocolar. A ideia é que acontecerá algo, né, no Estado, aconteça alguma coisa. Fiz essa tentativa com os 2 processos que eu coloquei contra o Estado. A ideia era processar o Estado e abrir jurisprudência. Porém, o juiz, ele avaliou, mesmo com a existência da lei, que ele não tinha como me dar o meu direito, mesmo sabendo que eu tinha direito. Então, assim, hoje a gente está tentando, inclusive, pegar a gravação
para tentar fazer desse material uma prova, né, de que, por mais que exista um direcionamento, a condução dos juízes é que depende muito. Eles precisam entender, eles precisam apoiar e eles precisam encarar que essa lei é também para eles. Sim. Eles não podem agir da forma tão rígida, tão quadrada, tão patriarcal e machista, quando é visto um lugar da mulher e uma necessidade nossa, né? Na audiência, até o juiz falou, ele me perguntou assim, mas, Bárbara, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e ela paga uma cuidadora para cuidar dos filhos dela. Aí eu fiz, tá certo, mas eu estou presa dentro de casa, ninguém me paga nada e eu não tenho como pagar uma cuidadora. Ela ainda consegue sair da casa dela para o senhor pagar a ela e ela pagar essa cuidadora. Então, assim, é como se não fizesse sentido na cabeça deles. Sabe o que dá a sensação? Dá a sensação não, é fato. Que é um trabalho completamente invisibilizado. Sim. Não diria nem categorizando como um trabalho, porque é uma dedicação que precisa ser encarada como um trabalho, no sentido de que vocês exigem um benefício. Isso. Né? Então, assim, é muito invisibilizado. Muito, mas ganhou visibilidade nacional, é bom que se diga, né? E você que acompanha a televisão na Rede Globo, Profissão Repórter, trouxe como destaque, foi no ano passado, maio do ano passado, não foi? Em maio do ano passado, o programa, esse episódio especial falando sobre quem cuida de quem cuida, né? Cuidado, amor e sacrifício, onde Bárbara aparece como uma das personagens desse programa, do Caco Barcelos, né? Isso, foram 7 dias de gravação. Eu nem acreditei que estava acontecendo, porque foi 2 anos tentando a pauta. E aí, quando saiu a redação do Enem, a gente já estava na fila. Então, o pessoal ligou, topa? Eu disse, topo. Então, 7 dias gravando, começando de 6 horas da manhã e terminando 10 horas da noite. 24 horas comigo, pegando tudo da forma que, de fato, acontece na minha vida, né? Eu não tinha como silenciar o que estava acontecendo ali. Claro. Precisava ser visto, precisava ser mostrado, e eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que fazer isso agora, todas as mulheres que cuidam têm que se levantar, têm que entender que o que a gente está fazendo é muito digno, é honroso, e a gente precisa honrar também quem está lá atrás com a gente, né? Sim. Porque eu estou aqui porque minha avó começou em 1922, em Monte Alegre, cuidando do irmão mais velho e queimando o braço com panela de barro. Então, isso vem se repetindo, né? E passando, assim... Geracionalmente, né? Isso sem falar do estereótipo que os asilos, as casas de repouso carregam, né? Muita gente ainda acha que é por maldade que um filho deixa, de repente, o seu pai ou a sua mãe numa casa de repouso. Muitas vezes é para poder sobreviver. Falta de opção, é necessidade mesmo. Não é porque está abandonando o pai e aquela mãe, né? E essas pessoas são muito julgadas. É bom que se diga isso. Muitas vezes são a única alternativa desse filho, dessa filha. Isso. Ô, Bárbara, agora a gente está assim, caminhando para o final e eu acho importantíssimo assim, você esclarecer como pessoas, especialmente mulheres, que se identificam com essa mesma situação, podem fazer, a quem procurar, como é que podem, enfim, se unir a essa batalha que é grande. Isso. Eu acho que o primeiro passo é tentar se unir a gente, ao Instituto Jacinta e o Movimento Nacional das Mulheres Cuidadoras Parentais Informais. O segundo passo é defensoria pública, é procurar os seus direitos, é se defender mesmo, é criar pauta, é botar no papel a luta, porque não vai ser suficiente só a nossa fala. A gente tem que criar demanda jurídica para poder ser visto, né? Não foi suficiente as pesquisas. Tem que incomodar, né? Tem que incomodar, isso, tem que incomodar o sistema. E como é que elas podem encontrar você nas redes sociais, seu arroba, o arroba das Jacintas? Eu posso dar meu número, que é o número que tem mais facilidade para todos, é 98118-7585. É só ligar, é só mandar mensagem, eu atendo, eu converso. Mas tem o Instituto Jacintas também, que está no Instagram, né? Isso. Arroba Instituto Jacintas? Isso, arroba Instituto Jacintas. E a gente tem um site que é institutojacintas.org. Lá, inclusive, tem o PL das Marias disponível. Quem quiser ler, quem quiser escrever para a gente, mandar sugestões, a gente está disponível. Por que o nome Jacintas? Então, eu gosto muito da libélula. Ela é um processo de transformação. Ela sai da água para o ar.
E no Nordeste ela se chama Jacintas. Então eu quis homenagear o Nordeste de alguma forma e esse processo que é de transformação da gente, né? A gente vai, de fato, se levantar, se erguer e a gente traz aí uma ancestralidade toda com a gente, né? Então, a gente tem força para isso. É só se unir. Perfeito. Então, é isso. Obrigada. Muito feliz. Ai, a gente que agradece, Nossa, Bárbara. muito bom essa conversa. Eu acho fundamental trazer maravilhosa. essa visibilidade. Assim, muito obrigada e parabéns por essa Obrigada. coragem que você está tendo de ir nessa contramão. Peraí, deixa eu ir que está errado. E vamos resolver. E leva um bocado de mulher junto. E por falar em Muito bom, mulher, meus parabéns. Obrigada. Muito obrigada. a nossa frase de efeito é de uma mulher, poeta, Cora Coralina, que morreu aos 96 anos de idade. E eu achei aqui uma frase dela que tem mais ou menos a ver com o que a gente está conversando. E ela dizia o seguinte: muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E é isso que a gente faz, né, gata? Isso. A gente promove amor para as nossas velhinhas, os nossos velhinhos, porque, enfim, eu acho que é uma bandeira nossa, mas a gente precisa de apoio para carregar essa bandeira. Não dá para carregar sozinha. Isso. A gente promove vida. É verdade. Olha que coisa sagrada. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, agradeço. Bárbara, mais uma vez. Foi linda a nossa conversa. Valeu, né, Ângela? Valeu. Valeu muito. Valeu, você de casa. Até a próxima. Tchau.